Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Grande Prêmio da Itália, né? A gente vai ter neste fim de semana a corrida em Monza, né? Um dos circuitos mais tradicionais, para mim o mais tradicional da história da Fórmula 1, né? Monza está no calendário desde 1950 e, se não me engano, só deixou de estar no calendário em 1980 ou 81, né? Tirando os que este ano, que passou por uma reforma, Monza esteve em todas as temporadas da Fórmula 1. Um circuito que para mim é intocável e tem que estar todo ano, até porque é um circuito bom, não é aquele circuito ruim, né? Mônaco, por exemplo, né? Que a gente está lá só pela tradição. Monza ainda é capaz de oferecer espetáculos impressionantes e é uma das pistas peculiares da temporada. O que a gente quer dizer com peculiar? Ela não tende a seguir a ordem de forças natural. A gente consegue cravar, às vezes, que um carro é melhor do que o outro, né? Pelo desempenho que eles vão tendo nas últimas corridas. Porém, Monza é um circuito que escapa um pouco dessa regra por ter uma característica mais presente nele do que em outras. Porque cada carro vai ter um desempenho diferente em cada tipo de situação de pista. Tração, velocidade de reta, curvas de alta, curvas de média, curvas de baixa. Aí somando tudo a gente tem ali, a gente dá para saber qual é o melhor carro ou outro, entende? E a maioria das pistas são mais equilibradas, entende? Elas tendem a ter um equilíbrio maior entre curvas de alta, média, às vezes tem uma predominância daquilo, entende? Só que quando um circuito tem muita predominância de uma coisa, ele tende a ser peculiar e a ordem de forças é meio distorcida e há umas diferenças que a gente não costuma ver normalmente. E Monza é isso, porque é uma pista que tem 75% de seu tempo com um pé no fundo do acelerador, ou seja, 100% do acelerador em 75% do tempo de uma volta. Só Monza tem isso, é o circuito mais rápido da Fórmula 1. Vai lembrar que a volta do Lewis Hamilton de 18,8, né, na pole do ano passado, foi uma média horária de mais de 260 km por hora. É um nível de velocidade absurdo. Então Monza tem essa diferença das outras pistas e todos os carros vão com uma configuração de asa muito diferente, né? Perfil de asa baixo, você vê o aerofólio fininho, né, nessa corrida, porque o objetivo é andar o mais rápido de reta possível. E por isso, a ordem de forças não tende a ser natural. É só olhar que na última temporada a Renault não era com a quarta força ou a terceira força, né? Se a gente olhar a terceira força, que a Ferrari estava mais para trás, né? Eles ficaram em quinto nos construtores. Porém, eles foram disparados o terceira força daquele fim de semana e com o Alexander Albon lá para trás, né? Então, porque estava tendo uma coisa rotineira, né, na Red Bull, eles ficaram em quarto e quinto naquela corrida e poderiam ter ficado até melhor, dependendo da situação. Então, assim, não foi ano passado, foi ano retrasado, mas o fato é que, assim, a gente viu uma ordem de forças distorcida, entende? Ela não era a realidade natural da Fórmula 1, mas para aquele tipo de circuito era, porque é um circuito que privilegia esse tipo de característica. Por isso, acredito que a gente deva ter algumas surpresas neste fim de semana. Mas no final das contas, o carro que deve predominar nesse fim de semana, acho que não vai ter uma surpresa lá na frente, é a Mercedes, porque desde Silverstone, o carro mais rápido de reta da Fórmula 1. Se fosse antes de Silverstone, se tivesse mantido aquele desempenho em reta que tinha antes disso, tanto na França, na Áustria, a Mercedes devia estar muito preocupada. Mas como houve atualizações desde Silverstone e o carro melhorou muito nesse sentido, eu acredito que eles são favoritos. Mas a Red Bull ainda não pode ser descartada por outros sentidos. Por quê? O chassi dela é muito bom e a aerodinâmica também. Nesse sentido, o carro deles é melhor que o da Mercedes. Em ritmo de corrida, isso pode ajudar. Numa única volta, acho difícil tirar a pole do Lewis Hamilton e do Valtteri Bottas. Acho muito complicado. Mas na corrida, pode-se haver estratégias diferentes. E aí que vai ser importante a Red Bull ter o Sérgio Pérez lá de maneira competitiva. Porque ele vai poder ajudar a dar uma bagunça nessa corrida. O que acontece? Em Monza, apesar de ter muitas retas, ela tem 3 pontos em que você pode haver uma grande diferença na corrida e são muito subestimados, que é as duas de Lesmo, a variante Ascari e a parabólica. Essas curvas exigem muito dos pneus, porque são mudanças rápidas de direções, né? Principalmente a variante Ascari, você vai uma primeira curva para a esquerda, depois vira para a direita e outra brusca para a esquerda, então é uma variante muito rápida, são mais de 200 por hora, fazendo isso em menos de 2 segundos, é uma coisa impressionante. Então, assim, você tem a parabólica, que é uma curva assim, como eu disse, uma parabólica, né? É uma curva muito rápida também, e as duas de Lesmo. Essas não são curvas tão rápidas assim, mas exigem bastante do pneu de um dos lados, entende? Então é uma carga muito grande em alguns dos pneus de apoio. Então, o que eu quero dizer? Essas curvas são fundamentais para uma coisa, desgaste de pneus. As outras curvas são as chincanes, né? E a tração também é importante, mas o fato é que o contorno dessas curvas vai favorecer
duas equipes em específicos, a Red Bull e a Ferrari, porque são os melhores chassis da Fórmula 1. Em questões de aerodinâmica também são carros muito bons. A Ferrari, por exemplo, ela não tem motor para brigar lá na frente. Eu acredito que a Ferrari não vai ser o desastre que foi ano passado, mas não vai ser um carro que vai brigar lá na frente. Eu acho difícil, apesar do chassi e aerodinâmica muito bons. Mas a Red Bull ela tem um motor que está indo bem essa temporada, como o motor Honda, e o chassi aerodinâmico era muito bom. A gente viu que em Spa eles tomaram muito tempo nas retas da Mercedes, porém no segundo setor, que era um setor mais técnico, algo que não tem em Monza, mas é importante, eles foram mais de meio segundo mais rápido, né? E a Mercedes, ela claramente, Zandvoort, por exemplo, ela sentiu mais o desgaste dos pneus e são os mesmos pneus que vão ser utilizados nesse fim de semana, que é sempre a gama mais dura. Então, assim, Monza é cruel com os pneus e você tirando o máximo de asas do carro, você amplifica essa situação de você ter um carro mais arisco nas curvas e nesse sentido, o carro da Mercedes tende a ter mais desgaste ainda. Então, assim, a Red Bull tem essa vantagem mais no ritmo de corrida. Quer dizer que eles vão vencer a Mercedes? Acho difícil, mas pode ser uma variável. Pode ser algo que mude um pouco a história da corrida, porque o desgaste de pneus maior pode fazer com que a Red Bull estenda a sua parada e no final da corrida chegue mais forte, entende? Eles podem tentar fazer um jogo de estratégia e nesse sentido, os segundos pilotos vão ser muito importantes. Tanto o Sérgio Pérez quanto o Valtteri Bottas vão ter que fazer o seu trabalho aí para tentar bagunçar um pouco a ordem da corrida. Se vai funcionar ou não, só a corrida vai nos dizer. Mas vamos lembrar, Monza nesse fim de semana não vai ter o sistema de classificação natural, vai ter o sistema infernal, na minha opinião, de corrida curta. A gente vai ter um treino livre amanhã, depois a classificação, aí depois tem o treino livre antes da corrida de classificação e aí sim a corrida, entende? Amanhã a gente tem o treino livre 1 e a classificação do jeito que a gente conhece, que é o Q2, Q3. Aí sábado a gente tem um treino livre 2 e a corrida curta, né? Que é 1/3 da distância. Em Monza acho que 17 voltas das 53, né? E deve ser uma corrida muito curta mesmo, porque como Monza é o circuito mais rápido da Fórmula 1, a média horária é muito alta, as corridas lá sempre tendem a ser muito curtas, 1h10, 1h20, né? Bem menos que a média natural de outras corridas da Fórmula 1. Por exemplo, Singapura demora pra caramba, é uma pista que é mais curta que Monza, né? Tanto é que ela tem mais de 60 voltas a corrida. Porém, assim, Monza é feita em 1,18 na classificação. Singapura é mais de 1,35, entende? Você vê como é que a diferença dos circuitos impacta nos tempos de volta. Então, assim, eu acho que é uma pista que a Mercedes vai se favorecer, mas em ritmo de corrida ela levanta minhas dúvidas. Eu não vejo a Red Bull tão fraca em reta como era na última temporada, onde lá foi um carro realmente assim que sofreu muito, tanto que ano passado eles não conseguiram classificar em segundo e terceiro. Esse ano o ritmo da Red Bull é melhor e o carro é melhor. Então vamos ver como isso vai acontecer. No meio do pelotão prevejo que a McLaren deve ser a líder desse pelotão, mas a AlphaTauri também é um carro que deve ficar de olho porque tem andado bem. A Alpine é um carro que anda rápido de reta, a gente já viu isso antes, né? Apesar de um carro que tem construção diferente da Renault, que eu citei como exemplo de 2019. Corrigindo de novo, não é 2020, é 2019, né? 2020 quem ganhou foi o Pierre Gasly naquela corrida maluca em que o Magnussen parou na frente do box e a Mercedes entrou afobada e acabou sendo punida, né? Com o stop and go e o Hamilton teve que cair lá pro fim do pelotão. Mas o fato é que assim, a gente tem algumas equipes que podem andar rápido de reta, a Aston Martin é uma delas, mas pelo que ela apresentou em Zandvoort, não dá para ficar tão empolgado assim, apesar de ser uma pista completamente diferente, né? Não mostra que a Aston Martin tem tido alguns probleminhas ali para tentar dar um passo à frente, né? E assim, a gente também tem a Alfa Romeo, mas motor Ferrari, né? Eu não sei, né? Apesar de não ter andado mal no Bahrein, por exemplo, que é uma pista que as retas também são importantes, mas o carro tem uma configuração de asa muito diferente, então não dá para usar como efeito de comparação. Um carro que eu acho que pode ser uma surpresa extremamente positiva e que pode, eu não vou duvidar nem um pouco, colocar os dois carros no Q3 é a Williams. A Williams com o George Russell e o Nicolas Latifi mostrou grande progresso nas últimas corridas, por isso eu não duvido nada a Williams ir forte nesse fim de semana em Monza. O fato é que a gente vai descobrir a ordem real das forças amanhã, mas é uma corrida que tende a favorecer mais os motores mais potentes, que a velocidade de reta é o mais importante, né? Monza a gente tem poucas curvas que a gente faz contornando mais rápido, como eu disse, embora elas sejam cruciais quando se trata de desgaste de pneus. A gente já viu que desgaste de pneu em Monza já foi o suficiente para alterar a ordem das coisas. E o Pérez, vamos lembrar, ele em 2012 fez um pódio com a Sauber, onde chegou em segundo lugar e quase ameaçou a vitória do Lewis Hamilton, muito porque ele gerenciou muito bem o desgaste de pneus. Óbvio, temporadas diferentes, pneus diferentes, lá você não fazia uma parada só, mas ainda assim é algo para se ver, porque ele conseguiu fazer algo diferente que
levou ele para frente. Então, estratégia, por mais que seja só uma parada, o tempo que você parar, que você escolher para trocar os pneus, pode ser fundamental para a diferença de uma grande corrida para a melhor estratégia. Então, vamos ver. Acredito que a Fórmula 1 pode prometer algumas surpresas, e visto que aconteceu ano passado, um pódio com Pierre Gasly, o Carlos Sainz em segundo e o Lance Stroll em terceiro, Monza a gente não pode duvidar nada. E pela alta velocidade, né, a gente tem que entender que esses carros atuais, né, de mais largos, eles geram corridas melhores nesse sentido, porque eles geram um vácuo muito grande, entende? E este vácuo na pista que você passa a maior parte do tempo acelerando, ele vai fazer você perder menos tempo nas curvas do que você ganhar nas retas. Então é uma pista que os carros devem seguir em matilha por um tempo. É só olhar em Shakir, né? Apesar da superioridade gigantesca da Mercedes, a gente teve uma corrida em matilha durante um tempo. Não é igual um oval, assim, que os carros ficam todos colados o tempo todo, mas foi um pouco em matilha. Então, assim, a gente tem que ver que nesse sentido deve ser carros que ficam bastante colados por um tempo, o que às vezes até dificulta um pouco a ultrapassagem, né? Mas acho que os melhores carros têm uma facilidade nesse sentido. Vamos olhar. Acredito que o favoritismo é da Mercedes, mas não subestime tanto a Red Bull, porque é um carro que melhorou muito da última temporada para esta. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.